Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temas avulsos de história, arte e literatura. Fui um dia até à praia para ver as ondas do mar. Fui um dia até à praia para ver as ondas do mar. O primeiro dos meus livros que eu publiquei sobre o reinado de Dona Maria I concerne, curiosamente, à última das suas irmãs, no sentido cronológico, por ser a mais nova, a Dona Maria Francisca Benedita, vulgarmente conhecida por Princesa da Beira e viúva do príncipe Dom José. Este príncipe Dom José, de quem ela ficou viúva muito cedo, é o seu sobrinho, aquele que seria o herdeiro do trono se não tivesse falecido jovem, com 20 e poucos anos de idade, 28, de bexigas em 1788. Esta senhora teria tido o privilégio, a Dona Maria Francisca Benedita, de ter sido rainha de Portugal e sucessora da irmã, o que com certeza muito satisfaria o seu próprio ego, dada a maneira de ser ou as lembranças que se guardam dela muito próxima das ideias iluministas e, digamos, afrancesadas, ainda que antes da Revolução Francesa, o que não significa que a senhora fosse uma revolucionária. Ainda assim, uma reformadora no sentido pombalino do termo. Desta senhora eu conheci, então, o seu testamento, que faz parte do acervo, do grande acervo da Torre do Tombo, que diz respeito ao processo testamentário e que é de uma riqueza realmente excepcional. Atraída por essa informação, por essa fonte de qualidade, efetivamente, em todos os aspectos, não só porque está bastante bem conservado, mas também por aquilo que aporta no conhecimento também do privado, da vida privada, de figuras da família real em particular. Então, este livro tem-se tornado, exatamente tem este título, o Testamento da Princesa do Brasil, tem-se tornado interessante como fonte de consulta de outros colegas, nomeadamente para se conhecer as suas propriedades, as extremas, a sua localização, enfim, ter uma ideia também do conjunto, mas não só no que diz respeito a território imobiliário, que sua fonte de receitas, mas também, em particular, um hospital, o primeiro do género em Portugal, criado segundo o modelo francês, dedicado aos militares, aos soldados, vítimas de guerra. E, portanto, logo, como estamos a ver, dentro de um ambiente pós-Revolução Francesa e das suas consequências no seu rescaldo também em Portugal. Foi sensível a isso e tudo aquilo que tinha, de facto, deixou para este hospital das suas rendas. Além disso, neste hospital encontrou-se, ou ela doou na altura como elemento principal de valor, uma joia da sua, não só paga por si, como cujo desenho foi feito por ela, uma custódia rica, como ela diz no seu testamento. Essa custódia rica, depois de muitas vicissitudes, porque passou Portugal, naturalmente, em termos políticos, ideológicos e, enfim, mudanças, acabou por ser poupada daquilo que teria sido, enfim, o desmantelamento da própria joia, como aconteceu com outras, e hoje encontra-se no Museu Nacional de Arte Antiga. Esta joia apresenta-se, portanto, tem um fundamento religioso, não é? De culto litúrgico, mas apresenta-se realmente como uma peça de grande elaboração. A descrição da peça é feita por mim, e naturalmente por os catálogos, mas feita por mim neste livro, entre outras coisas. O que é interessante é que Dona Maria Francisca Benedita, Princesa do Brasil,
por casamento então com o príncipe do Brasil, como herdeiro que era do trono. Teve uma vida longa. Ela nasceu em 1746 e morreu em 1829. Isto é, 8 anos depois da corte ter regressado do Brasil a Lisboa, visto que ela tinha feito exatamente, enquanto elemento alto superior na hierarquia desta mesma corte portuguesa que tinha embarcado para o Brasil, viveu no Rio de Janeiro com aposentos privados. Conheço pouco da sua vida pessoal, da sua rotina, mas naturalmente as coisas que chegam, os apontamentos que ficaram, algumas memórias dispersas, dão-nos uma pessoa que manteve sempre a sua postura, a sua maneira de estar diferenciada, que não entraria aqui nem é propósito de desmontar. No entanto, apesar de uma certa formação, digamos, básica e de aproximação ao príncipe que infelizmente morreu de varíola, coisa que, como se sabe, era altamente contagiosa e que levou muita mocidade em todos os tempos, em todas as cortes, conhecendo aquilo que se sabe pela Europa fora. Ele não foi o único que morreu nesta circunstância, mas é o primeiro de um conjunto de um conjunto de elementos da família real, tanto portuguesa como espanhola, que morreram na mesma circunstância entre setembro de 1788 e novembro portanto, num curto espaço de tempo, em novembro do mesmo ano. Nomeadamente, além deste filho, Dona Maria I, também, marido da Princesa do Brasil, também a irmã Dona Mariana Vitória, que tinha casado com Dom Gabriel de Borbão e Saxónia, filho de Carlos III e que morreu na corte de Madrid, também de varíola, juntamente com, na mesma circunstância, o próprio marido. Enfim, são elementos que às vezes andam dispersos e as pessoas não fazem a ligação, tendo-se criado, enfim, nomeadamente pelo preconceito ideológico do século XIX, a ideia de que a mãe, ou seja, a Dona Maria I, tinha deixado que aquele filho morresse simplesmente por não terem cuidado devidamente dele, quando isso não é verdade e já está demonstrado que não é assim. São circunstâncias que nem sequer foram individualizadas, mas que pela dimensão do próprio problema, visto que se trata da morte do príncipe herdeiro, uma figura de quem se esperava muito, acabou por gerar polémicas que se têm arrastado praticamente dividindo campos de historiografia ou de crítica, enfim, até praticamente aos dias de hoje, embora as coisas hoje estejam um pouco mais atenuadas e tenha sido feita alguma justiça à própria Rainha Dona Maria I, como de resto ela merecia e tem mérito para isso. Este testamento, então, além de fornecer todas essas ideias, fez-me refletir de algumas coisas que têm a ver com o percurso da vida da senhora e depois também com os elementos que aparecem ligados ao próprio testamento, nomeadamente Dom Miguel, o príncipe que depois, enfim, foi rei de Portugal, tendo regressado do exílio. É ele que ela nomeia precisamente como seu testamenteiro, o que prova também a aproximação dos elementos da família real, ao contrário do preconceito ideológico, que faz supor que as pessoas se encontravam apesar de estarem em locais, em momentos, digamos assim, ideologicamente diferenciados, nem por isso eles tinham um trato entre si que fosse de desabono ou de exclusão. É o caso da Dona Maria Francisca Benedita, que faz então de Dom Miguel, que entretanto veio para Portugal e foi aclamado rei de Portugal, e como seu testamenteiro. Também é muito interessante sobre esse aspecto aquilo que consta da documentação original, onde se verifica a preocupação de Dom Miguel em fazer cumprir inteiramente a vontade desta sua tia, a última das tias. Para dizer que, além do prólogo onde dou conhecimento além de uma pequena biografia onde dou conhecimento destas etapas que estou aqui a resumir muito sumariamente, apenas como divulgação, este livro já não se encontra, esgotou-se, foi publicado pela Tribuna da História em 2008,
e esgotou-se de alguma maneira feliz porque, enfim, acrescentou, carregou alguma matéria de interesse sob este ponto de vista da vida privada e da testamentária de uma princesa. A abertura do prólogo que eu lhe dei é exatamente esta e que passo a ler 2 ou 3 frases. O testamento é o sítio onde mandam os mortos. Sendo uma verdade consensual, ela abrange todos os testamentos irmanando-os, independentemente do valor do património legado. Não constitui nenhuma exceção neste ponto o testamento da princesa Dona Maria Francisca Benedita. O leitor curioso depara com a terminologia habitual relevante somente quanto ao ineditismo de que se vai revestindo o conteúdo metalinguístico da fé caída em desuso, apesar de não terem passado ainda 200 anos sobre a sua redação, o testamento. Mas um testamento é um testamento, seja qual for o estatuto social do morto. Torna-se mais interessante, contudo, se atentarmos que neste de Dona Maria Francisca Benedita, são nomeadas figuras que mexem ainda hoje com os sentimentos e memórias nacionais. Dona Carlota Joaquina, Dom Pedro, Dom Miguel e a infanta Dona Isabel Maria. Então, a partir daqui vai-se desenvolver a ideia sobre o que é o valor do testamento e o seu próprio conteúdo e os passos da vida desta princesa. O livro estava enriquecido também com algumas imagens dos espaços por onde passou Dona Maria Francisca Benedita e alguns dos seus retratos, nomeadamente aquele que é talvez um dos melhores retratos daquele tempo, feito pelo retratista da corte, que veio especialmente para Portugal em 1785, Giuseppe Troni. Era uma noite formosa, toda cheia de luar. Era uma noite formosa. Um blog de Alice Lázaro. Toda cheia de